Imagine extraterrestres aterrissando na Terra daqui a 1 milhão de anos e investigando o registro geológico. O que esses curiosos pesquisadores encontrarão sobre nós? Encontrarão aquilo que os geólogos, os cientistas e outros especialistas chamam cada vez mais de antropoceno, ou nova era da humanidade. Os impactos do homem tornaram-se tão dominantes, profundos e permanentes que alguns geólogos acreditam que merecemos nossa própria época. Seria uma nova unidade na escala de tempo geológica que começa há mais de 4,5 bilhões de anos, ou seja, desde a formação da Terra. O homem moderno pode ser equiparado às geleiras das diversas eras do gelo, ou ao asteroide que acabou com a maioria dos dinossauros. O que é uma época? De forma mais simples, é uma unidade de tempo geológico. Há o Pleistoceno, uma época glacial que viu a evolução do homem moderno, ou o Eoceno, há mais de 34 milhões de anos, uma época de estufa, durante a qual os continentes andaram à deriva até sua atual configuração. As mudanças climáticas ou os fósseis encontrados no registro das rochas ajudam a distinguir essas épocas e ajudam os geólogos a identificar a data. Então, qual será o registro do impacto do homem moderno no planeta? Não irá depender das coisas que podem parecer mais óbvias hoje, como o crescimento urbano. Até mesmo Nova York ou Xangai poderão ser difíceis de serem encontradas, enterradas nas rochas daqui a 1 milhão de anos. Mas o homem tem colocado coisas novas no mundo, que nunca haviam existido na Terra, como o plutônio e o plástico. Os geólogos, conhecidos como estratígrafos, que determinam o cronograma geológico, propuseram a data de início do Antropoceno por volta de 1950. Foi quando as pessoas começaram a lançar bombas atômicas no mundo todo e a espalhar elementos novos ao vento. Esses elementos permanecerão no registro das rochas até mesmo em nossos ossos e dentes por milhões de anos. Em apenas 50 anos, fabricamos plástico suficiente, cerca de 8 bilhões de toneladas, para cobrir o mundo todo com uma fina película. A agricultura, a pesca e a silvicultura também revelarão o antes e o depois nessas camadas, porque essas atividades estão causando a extinção de espécies únicas de plantas e animais. Essa extinção começou talvez há mais de 40 mil anos, quando a humanidade se espalhou da África e chegou a locais como a Austrália, provocando o desaparecimento de animais grandes, dóceis e comestíveis. Isso aconteceu na Europa e na Ásia. Pense no mamute lanoso, assim como na América do Norte e do Sul. Para uma espécie que vaga pelo planeta há algumas centenas de milhares de anos, o Homo sapiens já teve um enorme impacto no futuro registro fóssil. Também significa que mesmo que as pessoas desaparecessem amanhã, a evolução continuaria segundo nossas escolhas de hoje. Estamos criando um novo mundo homogêneo de certas plantas e animais favorecidos, como o milho e os ratos, mas não é um mundo tão resistente como aquele que é substituído. Segundo o registro fóssil, a diversidade de plantas e animais permite que o emparelhamento único da flora e da fauna reaja aos desafios ambientais e prospere mesmo após um apocalipse. Isso também vale para as pessoas. Se as plantas microscópicas do oceano forem prejudicadas pelo excesso de dióxido de carbono, por exemplo, perdemos a fonte de metade do oxigênio de que precisamos para respirar. Existem ainda as manchas nas futuras rochas. A tendência das pessoas de queimar carvão, petróleo e gás natural tem espalhado minúsculas partículas de fuligem pelo planeta. Essa fuligem corresponde a um aumento meteórico na quantidade de dióxido de carbono no ar, hoje maior do que 400 partes por milhão, ou seja, maior do que qualquer outro Homo sapiens jamais respirou. Ainda podemos encontrar essa fuligem em rochas antigas provenientes de erupções vulcânicas de 66 milhões de anos atrás, um registro do cataclismo provocado por um asteroide no final da época do Cretáceo Superior. Portanto, é provável que nossa fuligem ainda exista daqui a 66 milhões de anos, facilmente encontrada por extraterrestres que tiverem interesse em examinar. Claro que há uma diferença importante entre nós e um asteroide. Uma rocha espacial não tem escolha a não ser obedecer à gravidade. Nós podemos escolher fazer diferente. Se fizermos isso,
Ainda poderá haver alguma espécie de civilização humana daqui a milhares ou até milhões de anos. Não é um registro ruim para se esperar. O TED-Ed está trabalhando para levar conteúdo educacional gratuito de alta qualidade para o maior número possível de pessoas em todos os idiomas. Ajude a apoiar nossa missão sem fins lucrativos, doando em nosso Patreon. E não se esqueça de se inscrever neste canal.